Então, uma coisa que eu queria contar, eu estou um pouco descontente com esse padrão de aula, que eu digo assim, expositiva, que é professor na frente, aluno enfileirado, né? Eu acho que a gente tem que começar a quebrar esse padrão de Isso é legal. aprendizagem. Apesar de que eu ainda não consegui fazer boas experiências, assim, consegui fazer boas experiências com aulas dialogadas, eu ainda fico muito preso nessa organização da aula. O que acontece é o seguinte, há uns anos atrás, faz mais de 5 anos, eu tentei envolver os alunos mais nas novas tecnologias de informação e comunicação. E trabalhei bastante com o Moodle, que é o portal conhecido. E nesse portal, ele tem várias possibilidades, que você pode fazer questionário, você pode fazer trabalho em grupo, tudo isso usando as ferramentas digitais. Eu trabalhei bastante com um grupo de sexta série, no caso 12 anos, hoje 7º ano, essas atividades à distância. E eles gostaram, num primeiro momento gostaram, mas no segundo momento eles sentiram falta daquela aula mais tradicional, que é o Porto Seguro. Então esse aluno acha que ele aprende quando o professor está lá na frente explicando primeiro. Eu acho que é isso que é uma cultura que a gente tem que mudar, e um método também. O aluno, ele se sente seguro com o professor explicando, e às vezes o professor também se sente, vamos dizer, com o seu trabalho realizado, quando ele explica a matéria, quando ele escreve na lousa, quando ele produz conteúdo no caderno. Muito ainda, os pais, os alunos e até mesmo alguns professores veem que um curso que aprofundou, que deu boas aulas, etc., é aquele curso que tem coisa no caderno. Eu não estou sendo contra o registro, mas o registro, ele é uma coisa fundamental. Mas a gente tem que pensar o registro de uma forma mais interessante para o aluno, que faça sentido para ele nas anotações, até mesmo na hora dele fazer a tal da metacognição, dele tentar entender de que maneira esses fenômenos estão articulados, principalmente no caso da geografia, na discussão espacial, né? Então isso eu acho que é uma coisa fundamental. Então tentar mudar esta aula para uma aula mais dialogada, uma aula onde o grupo possa também participar, e inverter um pouco, ao invés do professor chegar explicando, e aí o professor já colocar algumas ideias, objetivos ele tem para aquela aula, seria um caminho. Que eu vou começar agora um conteúdo, vamos dizer, novo não, eu vou continuar o curso com os meus alunos do EJA, e eu quero usar duas coisas. Uma é um filme bacana de ficção, mas tem muito a ver com o Brasil, que é uma história de amor e fúria, do Luiz Bolognese. É um filme bem interessante, que conta a história do Brasil, vai até o futuro, pega 600 anos da história do Brasil. Você está entrando numa das cidades mais seguras do mundo. Bem-vindo ao Rio de Janeiro. Viver sem conhecer o passado é andar no escuro. Eu sei porque eu tô vivo há quase 600 anos. Eu vi muita coisa. Posso contar. Helena Janaína vai ser abatida. Por um sorriso dela, sou capaz de enfrentar um exército inteiro. Onde ele for, mesmo daqui a 1000 luas, Janaína vai estar sempre com ele. Tenho medo que o que eu sinto por você possa te fazer mal. Ninguém pode adivinhar o futuro. Não é do passado que eu tenho medo. Janaína! Janaína! Nós somos o movimento revolucionário da Ação Democrática. Vamos atacar e comer nossos inimigos. Eles estão passando a superfície do teto. Atira no mesmo quadrante que... Janaína! Cada segundo ao seu lado é uma eternidade. Mesmo sem perceber, todo dia a gente tá lutando por alguma coisa. E o outro é uma aula do professor Aziz Absaber falando da natureza do Brasil. Então, que é um geógrafo que ele fechava o olho e caminhava pelo Brasil, né? Maravilhoso. É impressionante. O material dele é bem legal também sobre isso. Até coloquei no blog essa semana. Eu quero ver de que maneira esses dois discursos podem fazer um eco para os alunos e como eles podem dialogar sobre isso. Mas com os meus alunos, vamos dizer, da escola privada, do dia, que tem
aquela coisa da educação muito forte ainda. Vamos ter conteúdo. Quanto mais conteúdo, melhor, mais eu vou aprender. Eu quero também mudar com eles um pouco dessa metodologia, mas não é fácil, porque você tem toda uma estrutura da instituição e aquela aula já acontecendo para acontecer dessa forma, né? O aluno anotando e o professor falando. Mas mesmo assim, pegando esta aula tradicional, é aquilo que a gente tinha discutido da outra vez, é assim, você pode ter mesmo nessa aula tradicional uma boa discussão, uma boa pergunta dessa aula para que você possa desenvolver essa aula, que ela tem um começo, um meio e um fim, e fechar nela mesma que eu digo, para dar continuidade na próxima aula, mas são 50 minutos. Às vezes o aluno te vê na segunda e vai só te ver na quinta. Depois. Né? Na cabeça do professor há uma continuidade, mas na cabeça do aluno essa continuidade se perde. Já. Então por isso que às vezes, mesmo numa questão estanque, que é a aula de 50 minutos, você pode deixar uma questão para ela ser discutida naquela aula e depois relembrada na aula seguinte, como uma espécie de um trailer na aula seguinte para você dar continuidade a uma outra pergunta, por exemplo. Eu até tinha dado um exemplo para você da nossa conversa, que era o Brasil está envelhecendo, ou a população brasileira está envelhecendo, por quê? Quais os motivos? Pode envolver pesquisa, pode envolver o conhecimento prévio dele de que as gerações antigas dele tinham mais filhos do que tem hoje, né? Ele tem poucos irmãos, às vezes ele é filho único, né? Então que Brasil é esse do ponto de vista demográfico? O que vai acontecer com o Brasil? Né? Então você pode estudar isso de uma forma mais tradicional, que é assim, as etapas de crescimento do Brasil, porque o Brasil cresce, mas você também pode problematizar por que deixamos de crescer, né? Por que o Brasil já está se tornando quase um país de velhos em relação como a Europa, por exemplo. Então são perguntas que ele vai tentar responder. E isso pode virar, e deve virar, na minha opinião, para ser mais interessante para o aluno, uma pequena sequência didática, porque se na aula seguinte você vai, a gente já discutiu isso, agora a gente vai falar apenas da pirâmide etária. Então às vezes o aluno tinha uma questão para colocar, que ele pensou, que ele refletiu, e não dá tempo. Então, quando o professor acelera, é aquela coisa. E ele também ele não é um culpado de acelerar, porque ele também está espremido pelo planejamento, ele está espremido pelo livro didático, pelo curador da escola, pelos alunos, enfim. Então, o professor tem uma hora que ele são poucas escolas que dão, vamos dizer, uma liberdade para o professor poder trabalhar. Agora eu quero ampliar essa minha sequência, ou ela já está boa, e partir para uma outra. Por isso que eu acho que às vezes alguns planejamentos devem ser feitos depois das aulas, não antes. Lógico que a aula tem que ser planejada, parece uma vitória, mas nem sempre aquela aula que você planeja de um modo ideal, ela acontece. Por isso que ela tem que ser depois refeita. E essa, vamos dizer, releitura da aula, ela pode ser feita junto com o aluno. O aluno pode participar e falar, olha, portanto, o que vamos fazer agora diante desse nosso planejamento, que em 10 aulas tínhamos que discutir a dinâmica demográfica brasileira e não conseguimos terminar. O que a gente pode fazer na 11ª aula, na 12ª? Então, colocar os alunos também nessa situação, porque às vezes a aula, ela emperra por outros motivos, pelos motivos atitudinais, pelos motivos de também a escola ter uma festividade X, Y, Z, pega a aula do professor e assim por diante. Então tá sempre revendo esse planejamento da aula, né? Não ficar com um planejamento só, sempre a mesma aula, né? Também tem isso. Eu planejei uma vez, aí eu vou seguir sempre, independente da reação dos alunos. E às vezes, como o aluno pode interferir nesse planejamento? Às vezes, claro que essa é uma função do professor, do planejamento. Ele é dele, claro. Mas o aluno pode participar. Porque a avaliação também desse processo, dessa sequência, ela não precisa ser apenas uma avaliação dos conteúdos conceituais. Ela pode ser também do atitudinal e do procedimental, né? Você pode envolver o aluno nessa avaliação, nessas 3 dimensões. Gente, olha, foi muita atividade em grupo? Não foi? Então o aluno também ele pode opinar. E geralmente eles são bem certeiros, os alunos. Eles são sinceros e são certeiros também em dizer que, olha, não ficou bom assim, podia ser de outro jeito. Mas não naquela questão da crítica ao professor, né? Não é fazer a crítica ao professor e à aula. O professor não pode encarar disso como uma crítica para ele, mas é uma forma também de pensar o planejamento aí das sequências, ou do bimestre, ou trimestre, aí depende de como é que as escolas trabalham isso. E aí ele vai rever, e aí ele vai, com certeza, vai ter uma aula mais dinâmica, né? Que era... Essa aula pode ser mais dinâmica. E essa aula mais dinâmica, é assim, tem aluno que adora, como eu disse para você, o professor explicando e ele anotando. Isso. Tem outros que querem
debater. Ele acha que a oralidade é importante para que ele possa participar e entender mais. Então essa oralidade ela é fundamental. Essa é a mágica, né? A mágica não, que é se vira nos 50 minutos de uma aula, às vezes 45. Mesmo que seja 45, o professor entra, faz chamada, todo aquele ritual da aula já cai para 40, cai para 35. Posso ir no banheiro? Posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Enfim, às vezes uma aula sobra 30, 35 minutos para o professor. Então, eu acho que esse modelo de hora-aula, né, ele não funciona. Não funciona. Às vezes você pode ficar 40 minutos com o aluno ou 1 hora com o aluno e ser muito mais frutífero do que você ficar numa aula de 50 minutos. Eu acho que o aluno tem que trabalhar mais, você tem que dar mais coisas para ele fazer, mas não é lista de exercício. Não é resumo do texto, é o trabalhar dele intelectual na aula. Então esse trabalho intelectual dele da aula que é o grande desafio do professor hoje, para transformar a aula em uma coisa mais interessante, uma coisa mais dinâmica, uma coisa mais de forte aprendizado.